capítulo de número 2 e o versículo 12. Nós vamos ler versículo 12, 13, 14, 15 e 16 nessa noite, que é o texto que nós iremos meditar. Glória a Deus neste culto de ensino da palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a seguir, continuando o nosso estudo dentro dessa epístola, tão preciosa com esta porção da palavra de Deus, que diz assim, versículo 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém, irmãos? Vamos orar, Pai, mais uma vez em oração. Nós pedimos da Tua graça, clamamos ao Senhor que o Senhor venha, Pai, nos auxiliar na compreensão das Sagradas Escrituras, Senhor. Nos guia, porque a cada dia, Senhor, é um novo dia e nós precisamos de um alimento especial do Senhor para os nossos corações. Nós temos o exemplo, Pai, daquele alimento chamado maná, que caía todos os dias, Senhor, para que o povo de Israel pudesse se alimentar. O Senhor disse que eles não poderiam guardar alimento de um dia para o outro, porque senão criaria bicho e cheiraria mal. Nós necessitamos também diariamente, Senhor, do maná fresquinho do Senhor aos nossos corações, que é a Tua boa e preciosa palavra. Fala conosco e nos ajuda a ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, por gentileza, meus irmãos. A mensagem de hoje, irmãos, tem como tema desenvolvendo a nossa salvação. Desenvolvendo a nossa salvação. Nós vimos aqui na última mensagem a respeito desta epístola, que foi compreendida desde o capítulo, mesmo no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, nós vimos aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio em uma posição diferente, né? Nós vimos que o Senhor Jesus se humilhou ao se encarnar, a vir a esse mundo, se tornar homem, se tornar semelhante a nós. Ele assumiu uma forma humana. E Jesus, com isso, estava propondo, né, a obra da redenção e realizando a obra da redenção, mas também, como Paulo utilizou, isso se tornou para nós um exemplo de humilhação, de humildade, de quebrantamento. Em que? Se o próprio Senhor Jesus, que é Deus, Ele foi tão humilde, né, a ponto de deixar a glória, deixar a destra do Pai, a vir a esse mundo e se tornar carne, e viver nesse mundo, e sofrer nesse mundo na mão dos homens, e ainda se submeter à morte de cruz, esse exemplo deveria ser seguido pelos cristãos. E nós vemos com isso que Paulo está lançando a base da salvação de todos nós, a base do que nós cremos para nos tornarmos salvos em Cristo Jesus. Eu gostaria de, a título de introdução, descrever para os irmãos uma frase que muitas vezes ela acaba ganhando uma certa proporção no meio do povo de Deus, mas muitas vezes ela é muito mal compreendida ou muito mal esclarecida, né? Quantos de vocês já ouviram algum cristão dizendo assim: nós precisamos lutar pela nossa salvação? Quando vocês já ouviram essa frase? Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Essa frase, ela parece que pressupõe uma ideia de piedade, de alguém que realmente está interessado em servir a Deus de todo o coração. O grande problema é que essa frase, que é comumente ouvida em nosso meio, ela está carregada muitas vezes de uma falsa ideia do que é realmente trilhar o caminho da peregrinação aqui sobre a terra. E eu gostaria que você, com muita atenção, viesse juntamente comigo para que nós entendêssemos o que Paulo está propondo aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Então, quando alguém está dizendo que está lutando pela sua salvação, parece que ele está sozinho nessa batalha e que tudo depende dele mesmo. Que Deus já deu tudo o que ele precisava e que agora Deus diz para ele assim: te vira, né? Te vira e agora tudo depende de você. O grande problema
é que as Escrituras elas não nos apresentam esta forma de vida cristã. As Escrituras vão nos apresentar um padrão que só pode ser iniciado a partir do momento que eu entendo o início de tudo, do meu relacionamento com Deus, de como eu me aproximei de Deus, de como eu me acheguei à presença de Deus. A primeira coisa que nós precisamos atentar é que a base da nossa salvação é a obra de Jesus Cristo na cruz. A obra de Cristo é a base que sustenta a nossa salvação. A salvação não tem como base aquilo que eu faço, mas aquilo que Cristo fez por mim. Não tem relação com aquilo que eu exerço necessariamente em um primeiro momento, mas com aquilo que Cristo exerceu para me salvar. Você está entendendo até aqui? Porque nós precisamos deixar que essa palavra venha penetrar ao nosso coração, porque desde os primeiros dias da igreja, muitos se levantaram com ideias equivocadas a respeito da salvação em Cristo Jesus. E desde sempre, houveram homens que tentaram perverter a sã doutrina da salvação, a sã doutrina do contexto todo da salvação que Deus preparou para nós. Para que você tenha uma ideia a respeito disso, é interessante citar que 2 homens, dentro do período da Reforma Protestante, ganharam grande eminência. Houve um homem dentro do movimento católico romano, chamado Erasmo de Roterdã, um grande teólogo, que porém defendia uma ideia de que a salvação ela era operada e maestrada pela ação humana, indo na direção de Deus. E ele escreveu um livro, A Liberdade da Vontade, onde ele dizia que tudo se iniciava, pelo menos um start nesse primeiro momento, da parte do homem. E aí um homem muito conhecido por nós, chamado Martinho Lutero, defendendo algo que no seu coração já estava firme, já há algum tempo, escreveu um livro para combater o livro do Erasmo de Roterdã, que se intitulava A Escravidão da Vontade. Você encontra esse livro até hoje. Nela, Martinho Lutero vai defender a condição da depravação absoluta do homem e da necessidade da atuação da graça de Deus no coração desse homem para que ele possa ser salvo. Tá? Os irmãos estão entendendo até aqui, queridos? Nós precisamos caminhar nessa direção, porque muitas pessoas vão pegar esse assunto e vão dizer assim que esse assunto é supérfluo. Não, para mim esse assunto é fundamental. Se nós não entendermos o início do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento todo vai estar tortuoso. Você já viu que existe um ditado aí fora que diz que o que começa errado termina? Então nós precisamos começar certo. Nós precisamos saber que o nosso relacionamento com Deus tem bases realmente verdadeiras e bíblicas. A primeira coisa a se observar é que pastor Gerson leu aqui Efésios capítulo 2. Essa passagem é uma passagem que descreve para nós que tudo se inicia em Deus. Um dia eu estava num evento de ensino e eu ouvi um pastor, já de avançada idade, dizendo uma palavra que aquela palavra trouxe um nó no meu intestino delgado. Olha, gente, foi longe. Ele disse assim, que o homem age e Deus reage. Gente, estava muito gostoso ouvir até aquele presente momento. Mas quando eu ouvi aquela palavra, aquilo gerou como você comer jiló. Para mim, pelo menos. Tem gente que pode ser que gosta de jiló. Para mim, jiló não dá, mas não tem jeito. Já disseram assim, não, mas é o jeito que faz. Eu acho que não é o jeito que faz, é o jeito que ele nasceu. Ele já nasceu jiló. O problema dele é ser jiló, Então você coloca aquilo na boca, aquilo é amargo, é ruim, traz algo nada muito agradável ao nosso paladar. E quando ele disse isso, aquilo veio dentro do meu coração como algo muito amargoso. Porque não é o que eu penso, é o que as Escrituras dizem a respeito. As Escrituras dizem que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz. Nesse primeiro momento que nós lemos esse trecho, quem está agindo? Quem está operando? É Deus. E quando você discorre em todos os 66 livros da Bíblia, o que você encontra é a ação de Deus em direção ao homem. É Deus vindo na direção do homem para buscar reconstituí-lo de novo em uma comunhão consigo. Eu pergunto para você, no Jardim do Éden, quem foi na direção de quem? Quando Adão e Eva tomaram do fruto proibido e comeram daquele fruto,
e pecaram, transgredindo o mandamento de Deus, quem foi na direção deles? Eles foram na direção de Deus? Eles foram na direção contrária de Deus, porque eles procuraram se esconder de Deus. Então eu queria dizer para você que tal conceito ele é equivocado, e para não dizer herege, segundo o ensino da Bíblia. Porque nós vemos sempre Deus vindo em nossa direção e atuando com a sua graça nos nossos corações, e a partir daí sim, que nós conseguimos reagir de alguma maneira. O texto que foi lido aqui pelo pastor Gerson em Efésios capítulo 2 diz assim, que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. A palavra diz, e Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Queridos irmãos, a visão ortodoxa da igreja, a visão doutrinária da igreja fundamental, né? A história da igreja cristã, ela sempre concordou com isso, e nós precisamos voltar a clamar isso nos nossos dias, que se Deus não vier com a sua graça aos nossos corações, nós nunca voltaremos à vida espiritualmente. Isso é fato bíblico e não pode ser negado em hipótese alguma. A partir desse momento que Deus vem com graça sobre os nossos corações, aí então nós somos despertados para poder ir na direção de Deus, porque Deus já atuou dentro dos nossos corações. Eu vou usar um exemplo aqui que eu já usei algumas vezes, tá? E acredito que, quem sabe eu possa até ter utilizado aqui quando eu preguei sobre Efésios. Se você perde um ente querido, e você, depois que essa pessoa foi embora, você diz assim, poxa vida, o fulano era tão querido, era uma pessoa tão especial para nós. Infelizmente, em vida, nós não pudemos fazer nada por ele, né? Mas ele tinha um grande sonho, que era ganhar um relógio de ouro. E nunca foi possível comprar esse relógio de ouro. O que vocês acham de a gente se reunir em família, comprar esse relógio de ouro e levar para ele agora? O pessoal diz assim, não, vamos lá, vamos comprar esse relógio de ouro e vamos dar para ele. Aí se reúne toda a família e pega o relógio de ouro, fica em volta do túmulo dele e diz, ó, fulano, como demonstração do nosso amor, nós viemos aqui dizer para você que a gente comprou esse presente para você e a gente vai deixar aqui em cima do seu túmulo. A hora que você quiser, você sai daí e pega. Quem que vai pegar esse relógio? Hã? Não vamos ser tão perspicazes, né? Pode ser que alguém esteja no outro velório e dê uma olhadinha. Rapaz, que relógio ali? Né? O ladrão sempre dá aquela olhadinha para trás, né? Coveiro é o segundo, irmão Luiz. Né? É o próximo da lista. Mas o camarada está indo ali, ele falou, rapaz do céu, e dá aquela olhadinha, ele vai lá e o fulano pegou o relógio? Não pegou. O outro é o coveiro, né? Faceiro da vida, iniciando o trabalho, acabou de tomar um café com leite, com pão com margarina ou com banha, porque não tinha mortadela, e ele vai lá e pega aquele relógio. O que eu quero dizer para você aqui? Por que aquele fulano não pega o relógio que está em cima dele? Porque ele está morto. Nós só podemos abraçar a bênção de Deus a partir do momento que nós recebemos vida. Esse é o ensino das Escrituras e é o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida. E a partir do momento que Ele nos dá vida, aí sim nós podemos reagir diante dEle em resposta de fé na presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos com bastante calma aqui para nós não apressarmos, porque o meu intento aqui é entendermos o que Deus deseja de nós. Existe uma coisa muito importante, e eu acredito que é didática, é entendermos o progresso da salvação de Deus nas nossas vidas. Por que eu entendo que uma frase dita que nós precisamos lutar pela nossa salvação, ela traz alguns equívocos? Por quê? Porque a salvação, segundo a Bíblia, não é só um ato, mas segundo a Bíblia, a salvação são 3 atos. A palavra vai apresentar para nós em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 30, Paulo vai dizer que Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. 4 coisas: sabedoria, justiça, santificação e redenção. As 3 últimas palavras de Paulo, elas descrevem exatamente os períodos da salvação. A palavra justificação, ela faz parte do passado, porque justificação tem a ver com quitação de dívida, quitação de débito. Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, eu e você morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos com Ele. É algo que nós precisamos entender, porque se hoje alguém estiver sentado aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, e aquela pessoa ao final do culto, quem sabe no momento do apelo, disser assim, eu quero receber Jesus como Salvador.
E ela vem aqui na frente. E ela sinceramente faz uma profissão de fé. Depois é evidenciada através das obras de vida, de piedade dela, do caminho dela. Será que Jesus perdoou os pecados dela naquele momento? Deus perdoou o pecado dela naquele momento? Sim ou não? Aí gera, às vezes, uma dúvida nas nossas mentes. E nós precisamos, ao contexto da palavra, entender que o pecado daquela pessoa não foi perdoado agora. O pecado daquela pessoa já foi perdoado lá na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Porém, o perdão de pecados naquele momento foi aplicado pelo Espírito Santo ao coração daquela pessoa que recebeu o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? Jesus não morreu ou não vai morrer no dia que aquela pessoa receber Ele no seu coração, mas Ele já morreu há 2000 anos, e aquela obra que Ele realizou há 2000 anos, vem se tornar efetiva pela obra do Espírito Santo no coração daquela pessoa, no dia que ela recebe a Cristo. Isso se chama justificação. É uma quitação de débito que já foi feito lá na cruz do Calvário, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A base da nossa fé, então, na justificação, é olhar para trás e ver o sacrifício que Cristo já fez por nós. Se eu perguntar para você hoje, os teus pecados foram perdoados? O que você vai dizer? Sim? Sim. E não duvide disso. Porque os meus e os teus pecados já foram perdoados no Senhor Jesus. Não se esqueça disso. Porque Satanás é dom de vir sorrateiramente sussurrar no teu ouvido, quando você está vulnerável, quando você está no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, de luta e de provação, tentar trazer questionamentos de incredulidade no teu coração e no meu coração. Ele se aproveita da vulnerabilidade nossa nos momentos de dificuldade para vir sorrateiramente e sussurrar isso aos nossos ouvidos. Mas, queridos irmãos, não se esqueça, Ele é o pai da mentira. O detentor da verdade é o nosso Deus. É o Espírito Santo que tem a palavra de ordem nas nossas vidas, e Ele nos diz que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Deixa eu fazer um edendo aqui. Eu não estou dizendo que nós vamos viver deliberadamente na prática do pecado agora, porque o nosso pecado já foi perdoado. Não. Porque João vai nos dizer que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Não significa que nós não vamos tropeçar, falhar. Será que hoje você pensou em alguma coisa que não deveria ter pensado? Cobiçou alguma coisa? Mentiu? Negligenciou alguma responsabilidade que deveria ter sido feita? Será que alguma coisa você acabou vacilando? Mas o cristão verdadeiro, quando isso vem a ocorrer na sua vida, é alguém que se levanta, que se humilha diante de Deus e ele pede perdão, porque ele entende que ele não pode continuar com a sua roupa espiritual manchada pelo pecado. Isso descreve um cristão verdadeiro e um cristão genuíno. Justificação é perdão de pecados no passado. Isso significa que Deus nos livrou da culpa do pecado. Mas existe uma salvação que é presente, a salvação que é agora. E Paulo chama essa salvação de santificação, que nada mais é do que a libertação do domínio do pecado. Você já viu uma pessoa que luta contra o mau gênio? Já viu ou não? Quando olhou no espelho? Ai, Deus. A pessoa que luta contra o mau gênio é alguém que muitas vezes tem os nervos à flor da pele. Se alguém dá um buzinaço atrás, não parece que acendeu alguma coisinha, uma faísquinha lá no coração? Dizendo, ai, meu Deus, que vontade de frear aqui agora e ver ele encher minha traseira para ele ter que pagar o conserto depois. Eu quero dar um prejuízo para ele nunca mais fazer isso. Acontece? Pode acontecer isso aí ou não? Ou será que é só comigo que pode vir essa sugestão? Nós sabemos que existe dentro de nós uma natureza ainda caída. Paulo diz em Romanos capítulo 6 e versículo 6, ele diz assim, sabemos que o nosso velho homem foi desfeito, tornado inoperante dentro de nós. Ele não foi aniquilado, o velho homem ainda está dentro de nós. O que aconteceu na salvação que nós recebemos de Cristo é que a carteira do velho homem foi dada baixa nele. Ele já não tem mais autonomia sobre nós, mas ele ainda está dentro do nosso coração, querendo dar sugestões a nós.
É por isso que a salvação, chamada santificação, precisa operar no meu coração e no seu coração. Você já não teve que aprender algumas circunstâncias depois de sofrer muito? Deixa eu citar para vocês aqui um exemplo. Quando eu era adolescente, a gente às vezes fazia jogos de casado contra solteiro, e eu tenho familiares aqui que vão comprovar isso aí. E a gente fazia jogos e às vezes ficava o dia todinho com aqueles parentes, né? E ali no Capivari, tinha aquele campo e o rio em volta, nós passava o dia inteiro jogando futebol. E aí, muitas vezes o que acontecia é que aqueles casados, nós éramos solteiros na época, eles viam que os solteiros corriam bastante. E o espírito do Adão entrava no coração deles, e quando eles viam que os mais novos passavam, eles vinham, ó, rapava a piazada, que eles iam escorregando, quase que caíam lá dentro do rio. E aí o que acontecia é que aquela rapaziada levantava e levantava bravo mesmo, né? Não queria nem saber quem estava na frente deles, uma revolta, uma situação naquele momento, e às vezes falava coisas, né? Você sabe o que acontecia no nosso coração depois? Aquilo dava uma vergonha. Você parava para pensar depois que a adrenalina baixava, você falava, o que eu fiz? Para que fazer esse tipo de coisa? Aquilo dava uma tristeza, uma amargura. Você já discutiu, brigou com alguém que depois você fala, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Sabe, você não sabe aonde enfiar a cabeça. Só que essas coisas, essas circunstâncias, elas vão calejando dentro do nosso coração e Deus vai nos ensinando, mesmo diante das nossas falhas, Ele vai nos amadurecendo através delas. Porque depois você vai começar a pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa, de agir de alguma maneira, ou quem sabe você vai começar até a evitar determinadas coisas, porque você sabe que ali você pode cair e você é vulnerável. E é isso que a santificação faz, é o Espírito Santo operando em nosso coração e nos libertando do domínio do pecado dentro do nosso coração. Se ir naquele lugar, se fazer determinadas coisas é algo que me torna a flor da pele, as minhas tentações, as minhas falhas e as minhas fraquezas, nós devemos fazer o que Jesus ensinou. Se o teu olho te faz tropeçar, corta. Porque tem alguma coisa que para um não é dificuldade, mas para outro é um problema gigantesco. Tem gente que não tropeça com algo, mas para outra pessoa aquilo é um problema gigante, é grande demais. E o que nós vemos diariamente é que há um progresso nas nossas vidas, nós estamos amadurecendo. Eu já disse para os irmãos aqui que as pessoas que mais me ensinam são as pessoas mais difíceis que convivem comigo. E eu sempre falo, Senhor, dá um momento de refrigério para mim. Deixa eu quietão um pouquinho aqui, sem ninguém para incomodar. Sempre aparece alguém, às vezes, no trabalho, alfinetando, mexendo. É só comigo que acontece isso aí ou não? Na família, um arrusguinho, um negocinho. Acontece isso aí ou não acontece? Não, às vezes você não fez nada, você não agiu, você não teve... Aquilo começa a vir, uma circunstância, um problema. Você sabe o que Deus está fazendo? Ele está amadurecendo o meu coração e o teu coração. Isso se chama salvação, isso é santificação no tempo presente. Irmão, não queira passar 10, 20 anos na caminhada cristã e ser a mesma pessoa. Ser cristão significa ser transformado dia a dia conforme a imagem de Jesus. Você sabe o que é interessante? O Espírito Santo, ele vai nos amadurecendo, mas ele não deixa, muitas vezes, nós vemos o nosso progresso. Porque um cristão que está no processo da santificação é alguém que geralmente, constantemente, ele está insatisfeito consigo mesmo. Se você encontra um cristão que ele diz assim, não, eu alcancei um padrão, pode ter certeza que ele não alcançou o padrão, ele está bem longe do que ele pensa. Porque o cristão verdadeiro é aquele que sempre está se questionando e dizendo, Deus, por que eu não consigo progredir mais? Deus, por que eu não consigo avançar mais? Senhor, por que eu não consigo orar mais? Eu sou tão falho na oração. Deus, por que eu não consigo ter uma constância melhor para estar nos cultos, ler a palavra, participar das coisas? Deus, eu estou insatisfeito. Insatisfeito não com a igreja, com o pastor, com o líder, com o irmão. Eu estou insatisfeito comigo. Essa insatisfação que brota no nosso coração, ela não nos afasta de Deus, ela nos aproxima cada vez mais do Senhor. Porque ela nos mostra a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. E quem é frágil e quem é vulnerável procura proteção. E a nossa proteção está naquele que é o nosso socorro, é o nosso refúgio e fortaleza, é aquele que nós confiamos e está sempre cuidando das nossas vidas.
Eu sou fraco, você é fraco. Se depender de mim, se depender de você, nós vamos cair. Mas louvado seja Deus, o salmista no Salmo 121 nos diz, Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Louvado seja o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Só que aqui nós temos uma passagem muito interessante. Paulo está se dirigindo a esses irmãos e ele está elogiando a postura deles. Ele está dizendo assim, irmãos, vocês têm obedecido a minha palavra quando eu estou presente, mas muito mais quando eu estou ausente. É mais fácil obedecer quando a pessoa está presente ou quando ela está distante? Se o patrão estiver olhando a pessoa trabalhar, será que ele trabalha melhor? Não tenha dúvida disso aí, né? É caprichoso, é descuidadoso, é rápido. O patrão virou as costas, foi para a sala dele, ele dá aquela olhadinha, já entrou. Ai, meu Deus, demorou, viu? Não está aguentando mais. Geralmente as pessoas são propensas a tentar demonstrar o seu melhor enquanto estão sendo observadas, mas Paulo não diz isso nessa igreja. Ele diz, irmãos, da mesma maneira que vocês foram obedientes a tudo que eu disse para vocês, vocês têm sido obedientes até quando eu estou distante. Como que Paulo sabia disso? Existiam irmãos que estavam no meio deles, que davam testemunho da igreja. Hoje, nos nossos dias, ia chamar aqueles irmãos de cagueta, de X9. Mas aqueles irmãos davam testemunho para Paulo, porque Paulo tinha preocupação com aquela igreja. Porque Paulo amava aquela igreja. E ele queria informação a respeito deles, como eles estão, como eles passam. E Paulo ouvia a respeito dessa igreja. Essa igreja é uma bênção. Ela tem algumas dificuldades dentro dela, mas é uma igreja viva. É uma igreja cheia do poder de Deus. E Paulo vai dizer algo aqui interessante. Ele diz, irmãos, vocês têm obedecido, né? Amados meus, como sempre obedecestes. Deixa eu pensar aqui junto com você. Existem dois tipos de obediência. Pelo menos duas visões a respeito de obediência. Existe uma obediência que ela é cega. Você já viu pessoas que seguem determinados líderes e seguem cegamente? E nós já vimos isso até mesmo dentro de igrejas. Aonde o que o fulano de tal, ou o pastor, o líder diz, é regra, e as pessoas pegam aquilo como se fosse a palavra do próprio Deus. E quantos desses líderes, deixando subir para o seu coração um certo orgulho e arrogância, começaram a encaminhar o rebanho de Deus no caminho que ele queria, da vontade dele, subjugando o povo, colocando leis sobre o povo, colocando um jugo sobre as costas das pessoas, que nem mesmo ele quer levar. É um fariseu. E aquelas pessoas, você pode falar de qualquer um, mas se falar daquele líder, ela vai te apedrejar. Você pode falar do Bolsonaro, mas se você falar do meu fulano lá, do meu pastor, do meu líder, eu não estou dizendo que não existam calúnias contra pessoas que realmente vivem de maneira honesta, mas são líderes totalitários, autoritários, são chefias, generais. E, irmãos, eu preciso dizer para você, muitos desses que têm tentado se tornar um coronel, um general sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, têm pagado e pagado muito caro. Nós não devemos exercer domínio sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus não é o meu povo, não é o seu povo, é o povo dele. E o povo dele, é ele que trata, é ele que cuida. E quando nós lidamos com o povo de Deus, nós lidamos com a esposa de outro. E nós lidamos com carinho e com atenção, com paciência, com severidade quando precisa, mas com amor no coração. Como diz Paulo em Gálatas 6:1, cuidando para que você mesmo não seja pego na mesma falta. Aí existe dentro dessa nova geração, aqueles supervalorizam a autoridade. As autoridades têm de ser respeitadas, sim, mas supervalorização não. A nova geração, ela vem com um desprezo pela autoridade. Você percebe muitas vezes, não estou defendendo um lado nem outro, mas você já percebeu que às vezes pegam alguns vídeos da polícia militar e colocam na internet, eles dizem assim, olha o exagero que eles estão fazendo, estão espancando aquela pessoa, que coisa mais feia, que abuso de autoridade. E muitas vezes acaba ocorrendo, realmente existem excessos. Mas por que eles não mostram todo o vídeo? Por que não mostra toda a circunstância? Porque muitas vezes aquela situação ela é precedida
por desrespeito, por desacato à autoridade. Eu não estou dizendo que o desacato e o desrespeito tem que ser seguido por violência. Eu estou dizendo que muitas vezes nós não estamos enxergando que a nossa sociedade desrespeita todo tipo de autoridade. Nós precisamos entender que todos nós somos líderes em alguma área, ou se não somos em alguma área, vamos nos tornar. Deixa eu fazer uma coisa para você. Qualquer um entra na tua casa, abre a tua geladeira e toma a tua Coca-Cola. Mexeu na Coca-Cola, o negócio ficou complicado, né, irmãos? Qualquer um entra lá e mexe na tua bandeja de carne que você fez na hora do almoço e guardou para comer na janta, e pega a tua bandeja e diz assim: não, essa bandeja é minha. Ele leva para a casa dele. Qualquer um entra na tua casa. Então significa que lá existe uma autoridade, não existe? A geração nova, ela muitas vezes desrespeita a autoridade. Eu não estou dizendo todos, eu não quero generalizar, mas existem polarizações. Assim como existem excessos de autoridade, existem também desprezo por toda e qualquer autoridade. Veja o movimento que tem se levantado, segundo o último censo de 2010, os desigrejados. Eles estão dizendo que podem ser igreja dentro de casa, porque as igrejas, as denominações, elas se tornaram corruptas, as pessoas só pensam em dinheiro, os líderes só estão interessados na gordura, e na pele, e na lã das ovelhas, e que todo esse tipo de autoridade é mera convenção humana. A grande questão é que essas pessoas estão tentando acomodar a igreja ao seu próprio modo. Lideranças, hierarquias, se podemos assim dizer, são bíblicas. Essas pessoas querem ser igreja dentro da sua casa sozinhos, mas como uma pessoa pode beneficiar o corpo estando longe do corpo? Como é que eu exerço os dons espirituais, sendo que eu não estou no meio da igreja? Os dons espirituais são dons para a edificação do corpo, mas se eu estou longe do corpo, como é que eu edifico o corpo? Esse é um ponto. Eles desprezam totalmente todo tipo de autoridade. Sabe o que é interessante nisso? Que eles começam a tentar se organizar dessa forma, e daqui a pouquinho sempre alguém se levanta no meio deles, para se tornar autoridade. Eu li recentemente, a pedido do professor da faculdade, um livro chamado A Revolução dos Bichos. Esse livro retrata, de forma cômica, uma distopia do que aconteceu lá na Rússia comunista, no tempo de Stalin. E lá, aquele tratado comunista tentava dizer que o capitalismo era ruim e que eles precisavam instituir o comunismo, porque os capitalistas, uns tinham muito e outros não tinham nada. E o comunismo dizia: não, aqui não haverá lideranças, tudo que um ganhar será de todo mundo. Parecia até bíblico, né? Parecia até algo interessante. Mas dentro de pouco tempo, a disputa pela liderança dentro do Partido Comunista Socialista de Stalin começou a se dividir, e ele começou a se elevar como grande líder socialista do povo. Sempre foi assim. Mas nós devemos entender que autoridades constituídas pela palavra de Deus, ela tem a direção e a liderança de Deus. E toda disfunção, todo autoritário, todo ditador dentro da casa de Deus vai receber da parte de Deus o castigo que Deus tem para cada um de nós. Para aqueles que agem dessa forma, vão receber o justo castigo da parte de Deus. Mas nós devemos entender que o que Paulo está ensinando a essa igreja, e essa igreja está obedecendo, não é algo de Paulo. O que Paulo ensina a essa igreja, ele recebeu de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que Paulo está ensinando à igreja não é da cabeça de Paulo, é da cabeça de Deus. Não nasceu no coração de Paulo, mas nasceu no coração de Deus. E é isso que Paulo está ensinando para aquela igreja. Um outro ponto importante aqui é que Paulo está dizendo que eles aprenderam com Paulo e eles estão sendo obedientes. E ele diz assim no versículo 12, na parte B: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. E ele vai dizer no versículo 3: porque é Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Eu vou caminhar para o fim dentro dessa parte aqui, e na próxima quarta-feira nós continuamos. O porquê que você busca a Deus? Por que você ora? Por que você vem na igreja? O que te faz desejar estar na presença de Deus? Por que você evangeliza? Por que naquele dia
Quem sabe durante essa semana você sentiu no teu coração um desejo de dobrar o teu joelho e falar com Deus em oração de uma maneira muito específica. O que aconteceu? Será que você já se deu conta de que Deus muitas vezes age no nosso coração e a ação de Deus gera uma reação da nossa parte? Você sabe o que é interessante? Um exemplo bíblico. Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E ele diz, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que aconteceu? A igreja de Jerusalém estava muito boa. E uma igreja onde as coisas estão muito boas, qual é a tendência do povo? Ficar ali. Você já viu que Deus envia muitas vezes nas nossas igrejas? Eu já passei por esses períodos. Que parece que aquele lugar é um lugar que o céu está ali. Parece que todo mundo coopera, parece que há uma alegria, parece que há uma disposição no meio do povo de Deus. E o que você diz assim? Se alguém te convida dizendo assim, vamos fazer uma obra missionária lá em São Paulo, rapaz, não dá para largar agora, o negócio está muito bom lá na igreja. As coisas estão muito boas. E em Jerusalém estava acontecendo isso. A igreja estava frutificando em dons. A igreja estava se edificando, a igreja estava se expandindo. Pregação de Pedro, 3.000. Depois acrescenta 5 e o negócio está crescendo, está se desenvolvendo. E a igreja está parada em Jerusalém. Você sabe o que Deus faz para tirar a igreja de dentro de Jerusalém do miolinho? Ele envia perseguição. Porque quando tem perseguição, o que acontece? O que aconteceu no Getsemane quando Jesus estava com os seus discípulos? Mas perna para que te quero. Um dia a gente foi, também na adolescência, a gente foi pescar num laguinho, e até o irmão Wagner está aqui, o irmão Wagner estava junto comigo nesse dia. Testemunha ocular. E nós, naquela idade, acabou invadindo um terreno que era de um rapaz, de um senhor, e entrou no meio do matinho, né, e achou uma lagoazinha e catou um pedacinho de varinha. Eu não sei como é que nós se programamos daquela maneira, e estava ali tranquilo. Daqui a pouco começou a vir um barulho de latido. E daqui a pouco veio um homem atrás, e eu não sei quem de nós disse assim, ele está armado. Será que alguém naquele momento disse assim, não, vamos devagarzinho, não esquenta a cabeça não. Irmãos, eu vi gente pulando cerca de arame farpado, enfiando no meio, nunca teria saído daquele lugar daquela maneira, se não fosse por causa da perseguição. Ali foi merecido, né? Foi entrar num lugar que não deveria, mas a gente inocentemente, né? E você percebe que a igreja de Jerusalém, se não sofresse a perseguição, ela permaneceria estagnada naquele lugar. Você vê que uma ação de Deus, colocando uma perseguição, fez com que aquele povo pudesse se dispersar. E hoje nós somos o resultado daquela dispersão. Hoje eu e você que estamos nessa igreja somos resultados do ide de Jesus, dizendo aos seus discípulos, não fique só em Jerusalém, vá para a Judéia, vá para Samaria e vá para os confins da terra. E nós somos os confins da terra, alcançados pela misericórdia de Deus. Quem agiu para que isso acontecesse? Foi o nosso Deus. É aqui que eu quero ter com você uma palavra e eu vou finalizar. Muitas vezes o Senhor vai promover alguma coisa que vai mover o teu coração, porque Paulo está dizendo que é Ele que opera em nós o desejo, e é Ele que opera em nós também o poder para ser realizado. Quando você desejou, foi porque Deus colocou no teu coração, e quando Ele coloca algo no teu coração para ser realizado, Ele também garante o poder para que aquilo possa ser colocado em dia. Queridos irmãos, nós necessitamos de sensibilidade espiritual nos nossos dias. Nós somos um povo muito numeroso sobre o Brasil. Nós somos um povo numeroso sobre Curitiba, sobre Colombo. Mas nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus e ter a sensibilidade de saber que Deus está operando em nós um querer especial. Deixa eu dizer da parte de Deus algo para você aqui. Muitas vezes vem um desejo no teu coração de se colocar de maneira mais intensa na presença de Deus, e aí vem o adversário dizendo assim, não, faz isso não, você não vai conseguir, você já tentou várias vezes. Quantas vezes você já prometeu que ia pegar mais firme, que você ia participar mais intensamente? Não, abandone isso aí, continua desse mesmo jeitinho que você está, não ouça o adversário. Queridos, eu tenho visto ao longo da caminhada no ministério, algo que me chama muito a atenção. Eu vi na congregação onde eu estava, muitas vezes pregando e ensinando a palavra de Deus e orando e dizendo, Deus, desperta o coração de alguns aqui, pelo menos, Senhor, no meio desse povo, para ajudar na obra, para a obra ir avante.
E às vezes quando eu parecia desanimado, daqui a pouco alguém vinha e dizia: ô pastor, parece que o Senhor está tocando no meu coração de uma maneira diferente. Você via a postura daquela pessoa diferente. O que está acontecendo? É Deus efetuando no coração deste homem e desta mulher o querer, e Ele dando também o poder para realizar. Será que Ele não está falando com você? Será que Ele já não está bradando já faz bastante tempo, mas a mentira de Satanás está tentando te enganar? Não ouça a mentira de Satanás, ouça a verdade de Deus. Deus tem bênção para você, Deus quer usar a tua vida, Deus quer te levantar sobre essa terra, e Ele vai lhe dar poder para pregar o Evangelho e anunciar a sua palavra. Como disse aqui o irmão Ezequiel, é gente que se levanta cheio do poder de Deus e que tem um testemunho válido no meio das pessoas. Às vezes até mesmo os perseguidores têm de ver que Ele não tem nada para dizer contra nós, porque Cristo está nas nossas vidas e a luz de Cristo resplandece na nossa vida e no nosso coração. Eu quero finalizar aqui para você da seguinte maneira: você foi salvo pela graça, foi a graça de Deus que te alcançou, não é você, é Deus. E a partir do momento que a graça de Deus te fortaleceu, agora você tem poder espiritual para caminhar sozinho e autônomo, longe da presença de Deus, nunca sem Deus. Existem pensamentos de alguns, como os deístas, que acreditam que Deus é transcendente e que Deus deu corda no universo e deixou o universo sozinho. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus é tanto Deus transcendente, maior do que todas as coisas, mas Ele também, como diz dentro da teologia, Ele é imanente. Ele convive comigo, Ele convive com você, Ele vê as minhas orações, Ele vê quando nós estamos dobrados diante dEle. E Ele tem poder para nos conceder graça para seguir avante. Eu encerro dizendo uma coisa para você antes de nós orarmos. Deus pode estar falando com você. Deus pode estar tentando cativar o teu coração. Ouça a voz de Deus, porque Ele está efetuando no teu coração um desejo. Não menospreze o desejo de Deus no teu coração, que o mesmo Deus te dará poder para realizar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé, por gentileza? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, neste momento, junto com a tua igreja, Senhor, eu quero louvar ao teu nome. A tua palavra, Senhor, quebra todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba. Que a tua palavra nos diz que tudo que somos hoje, nós somos pelo resultado da tua graça sobre nós. Tudo que o Senhor fez por nós, o Senhor não fez porque nós merecíamos. E nós também não fomos em sua direção antes que o Senhor viesse em nossa direção com graça, atuando em nosso coração. Ó Senhor, que o Senhor venha nos mostrar que este laço de união e de comunhão, que começa na demonstração da tua graça, da tua misericórdia, e como diz Paulo aos Efésios, do teu grande amor com que o Senhor nos amou, esta ação do Senhor em nosso coração nos proporciona hoje andar em tua presença. O Senhor nos chama a responsabilidade, como disse Paulo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação aqui apresentada como santificação, purificação, limpeza de alma, amadurecimento cristão, Senhor, nós precisamos disso. Senhor, não permita a mim e aos meus irmãos caminharem mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, a quanto o Senhor tem para nós sobre essa terra, e vivemos da mesma maneira, mas nos ajuda a sermos amadurecidos, quebrantados, humildes, humilhados na tua presença, Senhor, para que assim então, diante daquele que é todo poderoso, nós estejamos quebrantados, porque a tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Pai, tem misericórdia de nós. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome assento, só um minutinho, nós já estaremos encerrando. Glória a Deus. Eu gostaria de louvar a Deus pela tua vida, os irmãos que estiveram conosco aqui nessa noite, participando deste culto de ensino. Isso muito alegra o nosso coração, irmãos, né? Estar num culto de ensino significa que o povo de Deus tem sede pela palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus nos deu a Bíblia, Deus nos deu as Escrituras, que continuam sendo alimento para todos nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã nós temos Ibadep a partir das 20 horas, irmãos, né? Irmãos, há vagas no Ibadep sempre, né, pastor Gerson? Né? E nós estamos com saudade, olha lá, está até aqui a ficha de inscrição, né?
Está na mão, ali tem 2 fichas de inscrição, e se faltar, nós escreve até em qualquer folha que tiver aqui teu nome e os teus dados. Tá? Depois nós passa limpo na ficha de inscrição. O curso de IBADEP é um curso básico de teologia que tem como propósito desenvolver, né, o ministério cristão, tanto nos irmãos como nas irmãs também, que desejam participar. E são 22 livros, né, o curso básico, né, pastor Gerson? 20 livros, e esses 20 livros eles estão relacionados com a conduta do serviço cristão, teologia, né, administração eclesiástica e tantas outras áreas que valem a pena de nós estudarmos. Né? Aqueles que já fazem parte do curso, venha participar. Né? Os últimos dias aí o pastor Gerson tem relatado que alguns têm faltado, mas venham, né, participar para que nós possamos avançar e melhorar, se qualificar para servir a Deus. Né? Se lá fora nós fazemos faculdades, fazemos cursos, né, para poder exercer a nossa função melhor, na casa de Deus também nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. Na sexta-feira temos oração, né, irmã Rosa? Com o círculo de oração a partir das 20 horas, todos estão convidados a participar. Eu tenho certeza que oração, principalmente coletiva, é uma bênção para a igreja e para cada um daquele que pode participar. No sábado nós temos um culto na liderança do Ministério dos Adolescentes, né? Tenho certeza que será um culto abençoado, eles já estão mais de 90% organizados, né, Douglas? E será um culto abençoado em nome de Jesus e nós contamos com a sua presença. No domingo de manhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical, nosso superintendente voltou aqui. Esse domingo ainda não vamos ter a revista nova CPAD, irmão Luiz? Fora esse, no outro, né? Fora esse domingo, no outro nós já teremos as revistas novas. Ah, tá. Ainda nós vamos ver o do discipulado e na próxima nós já entramos na revista da CPAD, que a CPAD vai começar a fornecer para nós participarmos. Escola Bíblica Dominical também é ministério de ensino da Palavra de Deus, é muito importante. E à noite, no domingo às 19 horas, um culto de celebração em nome do Senhor Jesus. Venha! Convide os seus familiares, aqueles que estão meio amedrontados lá, diga para ele, vamos lá, rapaz, vamos lá, para com esse medo aí, né? Vamos lá participar, adorar a Deus. Eu tenho certeza que quando entrar dentro dessa igreja, o Espírito Santo de Deus se encarrega de tocar no coração dele e no coração dela. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé? E nós vamos finalizar este culto agradecendo o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nesta oração, por este culto tão abençoado, Senhor, aonde nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor, colocar diante da Tua presença, Senhor, a nossa adoração. E nós também, todas as vezes que nos apresentamos diante do Senhor, nós somos agraciados, Pai. Nós saímos daqui com o coração mais alegre, mais abastecido, Senhor. Nós saímos daqui como soldados muito bem armados pela palavra da verdade, pelo Espírito Santo, Senhor, que habita dentro de nós. Senhor, que a continuação da semana, Senhor, de cada um dos meus irmãos seja uma bênção, aonde quer que eles estejam, que os ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado, ouvir o Teu querer, Senhor, sendo introduzido nos seus corações, para que eles também possam receber, Senhor, o poder do Senhor para realizar a Tua vontade, Pai. Nós agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e nós dizemos amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.